Bom dia, luz do dia. Hoje nós vamos começar mais um vídeo, né? E esse vídeo é muito especial para mim, esse vídeo hoje que nós vamos começar. O versículo, o Evangelho é Coríntios, capítulo 2, versículo do 12 ao 14. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Que fala da vida espiritual do ser humano, né? Do Espírito Santo, das coisas espirituais que acontecem em nossas vidas, né? Já aconteceu de eu estar dormindo e me transportar para uma casa da mãe de uma amiga minha que só trabalhava à noite. Eu sabia que ela só trabalhava à noite. Então eu estava na minha cama e eu me transportei lá para casa da mãe da colega minha que só trabalhava à noite. E eu vi ela trabalhando. Ela trabalhava de costura, eu vi ela trabalhando de costura. Ontem aconteceu um episódio na minha vida que eu não vou contar todo, porque eu não sou fofoqueira. Mas ontem aconteceu um episódio na minha vida que eu vi anjos ao meu redor. Então, eu não vou contar todo, eu deveria contar todo. Mas eu não vou contar todo. Então, hoje a história também é espiritual. Porque foi Deus que fez acontecer essa história na minha vida. É a melhor parte da minha vida que eu vivi. Foi quando comecei a frequentar a igreja. Então eu ia frequentando. Quando de repente, na saída, um rapaz segurou as minhas mãos. E eu do nada eu falei pra ele: quer casar comigo? E ele disse sim. Ele simplesmente disse sim. Eu não foi uma coisa que foi de Deus mesmo. Na hora que eu ia saindo, ele segurou as minhas mãos. E eu já pensava nele. Por causa que quando eu não era da igreja, há um ano atrás, antes de eu conhecer ele, eu via ele passando lá por frente de casa, eu sentia vontade de correr, pegar na mão dele para a igreja com ele. Mas eu não tinha força de ir para a igreja para lutar por ele. Então teve uma época que eu estava muito mal, cheio de problemas espirituais, perseguições espirituais. E eu estava num posto e uma das irmãs da igreja eu comecei a conversar e uma das irmãs da igreja me convidou para mim ir. Ela me convidou para mim aceitar um estudo bíblico que se chama Presente de Deus. Aí eu estava tão precisa que imediatamente eu disse: eu aceito. Marquemos uns dias para ela ficar indo na minha casa, que era às quarta-feira. E ela ficava indo na minha casa e aquilo dali era tão bom para mim. Eu comecei a me revigorar, comecei a ter forças, ter mais fé. Então ela me chamou para ir para a igreja e eu aceitei. Eu disse a ela: passe por aqui porque eu não tenho forças de ir sozinha. Aí ela passou por lá a primeira vez, a gente fomos para a igreja. E aí eu perguntei, ela falou: tu vai vir tal dia? Aí eu disse: qual dia que tem? Ela me falou. Então eu comecei a frequentar a igreja até chegar esse episódio
que quando eu vou saindo da igreja, o rapaz pega na minha mão e eu já estava pensando nele. É interessante que eu já estava com o meu pensamento nele. Eu estava pensando em ter coragem de chegar. Como é que eu ia ter coragem de chegar para ele? Porque eu estava mesmo interessada nele. Não era daquela época, era de outras épocas, quando ele passava lá por casa, por frente de casa. E aí foi muito especial, foi a coisa mais linda que aconteceu na minha vida, a história mais linda de amor que aconteceu na minha vida. Porque é uma história muito pura. A gente só podia ficar junto se tivesse uma das pessoas da igreja nos vigiando. E é tão interessante que a mão dele se encaixava perfeitamente na minha. E eu tenho em mente assim, se as mãos se encaixam, a vida se encaixa. E as mãos dele se encaixavam perfeitamente na minha. E ele era, eu ficava admirando ele porque ele era tão útil na igreja. Ele era mais de 1000 coisas para ele fazer lá na igreja. Ele cumpria todas as coisas. E a maioria das vezes, quem fecha a igreja é ele, quem abre a igreja é ele. E a nossa história foi assim. A primeira vez que eu conversei com ele, eu tava muito mal. Eu tinha ido pra igreja cedo porque eu tava muito mal. Antes de acontecer esse episódio de que ele pega nas minhas mãos pra sair pra casar comigo, tinha acontecido que eu tava muito mal e eu fui pra igreja. Eu fui muito cedo. Quando eu cheguei lá, ele abriu a porta, tava limpando a igreja, né? E ele foi até mim, sentou perto de mim e perguntou o que estava acontecendo. Eu peguei e falei para ele o que estava acontecendo. E ele ele falou exatamente o que estava acontecendo na minha vida, na minha mente. Ele falou para mim. E ele me deu muita força naquele dia. Aí depois que ele orou por mim, aquelas perseguições espirituais saíram da minha mente. E ele orou por mim. Porque depois eu perguntei a ele, né? Então ele orou por mim, eu perguntei a ele se ele tinha orado por mim, porque a perseguição tinha sumido. Ele disse que tinha orado por mim, sim. Então ele é muito especial, ele é uma pessoa muito linda de espírito, ele é muito lindo de espírito, ele é muito educado. Ele tem um olhar que me passava muita confiança, segurança. Então, essa é uma das histórias muito... foi algo espiritual, foi algo de Deus que aconteceu muito lindo. E o melhor beijo de toda a minha vida que eu ganhei foi o beijo dele, o abraço dele. Eu ainda consigo sentir o cheiro dele, por causa que eu ainda sinto o mesmo amor que eu senti por ele, antes até de nós se conhecer, eu ainda sinto. Mas teve uma vez que nós fomos, que era quarta-feira, era um dia de... O tempo se passou, eu tive o prazer de viver o aniversário dele, né, junto com ele. Aí eu fiz uma lembrança para ele, com todo amor, com todo carinho, uma lembrança simples, uma cesta com umas mensagens fotográficas falando coisas que vai acontecer no dia de um casal, né? Porque a vida de um casal é constantemente, no dia a dia você vai construindo aquela união, vai ficando mais forte no dia a dia. Você vai construindo a vida de um casal, né? Então, eu fui na quarta-feira. O único dia que nós tínhamos para tentar se conhecer era nas quarta-feiras. Aí, teve uma vez que eu cheguei na igreja e ele estava muito triste. Eu tentei olhar nos olhos dele e ele ficou desviando o olhar de mim. Então eu falei, por que tu não tá olhando nos meus olhos? Aí ele pegou e ficou calado. Quando nós sentamos na cadeira,
ele falou desse assim, olha, não é nada de você, não é nada com você, não foi ninguém. Quando ele começou a falar assim, cheio de... Ele estava perdido nas palavras. Quando eu vi que ele estava perdido nas palavras, uma pessoa que era tão clara, né? Quando falava comigo, tão inocente, tão direta que ele falava comigo, ele olhava nos meus olhos e não parava de... E me admirava e ficava me elogiando. E quando chegava, ele ia até mim e me tratava como uma rainha. E de repente, eu tento olhar para ele, ele fica desviando um olhar. Eu já notei que não tinha nada, que tinha algo errado ali. Então ele me falou, olha, não vai mais dar certo, porque Deus falou, ele tentando se perder nas palavras, eu já sabia que ele ia falar aquilo. Então dentro de mim gritava, por favor, não faça isso, porque um relacionamento se constrói com dia a dia. E nós temos 1 ano para namorar, nós temos 2 anos para namorar, antes de casar, para se conhecer mais. Dentro de mim gritava, por favor, não faça isso. Mas quando ele falou, foi Deus que falou que não ia dar certo nós dois juntos. Então eu me calei. Eu me calei, mas eu não queria me calar, mas eu me calei. Ele falou, foi Deus que falou, que não vai dar certo nós dois. Ele falou que não foi ninguém que colocou na cabeça dele, que não foi conversa de ninguém. Então eu fiquei lá quieta, calada. E aí quando ele ia saindo, eu ainda chamei ele, só que na hora que eu chamei, a mulher que cria ele, a mãe de criação dele, o pai de criação dele, a mãe de criação dele são pastor, o pastor Charles com a irmã Rosa, são mãe e pai de criação deles, que acolheram ele no momento que eles mais precisaram, né? Que ele mais precisou, né? Então, eu admiro muito a irmã Rosa e o pastor Charles, porque criaram tanto ele como o Alex Alves. Ele criou os dois por causa que eles estavam precisando e eles ajudaram, né? Então criaram. Então são filhos, na minha maneira de pensar, são filhos do pastor Charles e da irmã Rosa, os dois, né? Então ao total ela tem 4 filhos, que é o Mateus, que ela criou desde pequenininho, que é o nome tem a filha dela, que eu esqueci o nome, e tem o Alex e o Bené, né, que é o rapaz que eu tava orando. Então foi o melhor tempo que eu passei, assim, que o melhor relacionamento da minha vida foi esse que eu tive com ele. Que eu não queria que parasse, que eu queria que continuasse, mas que infelizmente teve esse fim que eu não consigo ainda processar, que dentro de mim ainda mora o sentimento por ele. Se eu fosse por mim, eu continuaria. Nós fazíamos muitos planos. Nós tínhamos plano de ter um filho e ele escolheu o nome de João. Eu acho João muito lindo. É muito forte. João. É lindo e forte. É simples, lindo e forte. Então, não deu certo. Mas eu ainda estou aqui. E ainda tenho um sentimento por você, né? Eu sei que você vai assistir esse vídeo que eu vou enviar para as meninas da igreja. Vou enviar para a Letícia, vou enviar para o Micael.